É isso, galera. Dessa vez um vídeo diferente aqui no canal. Vocês vão poder aprender a fazer massa puba. Certamente uma alternativa muito interessante para estar beneficiando a mandioca. Dessa vez vocês estão contando também com a presença oficial da Natália aí estreando no canal. Normalmente ela aparece por detrás das câmeras, é um pouco mais tímida, mas foi intimada e ela vai estar mostrando para vocês no final a receita dessa massa puba, que é um dos meus bolos prediletos. Eu sou fã de bolo, mas esse bolo de puba que o pessoal também chama de bolo de carimã. Uma receita que a gente aprendeu com a Isabel quando fomos lá na Fazenda Buraco, na última visita que fiz à Bahia em agosto, para ver meus pais, meus irmãos, enfim, e a Natália conhecer minha família também. Beleza, galera? Antes de ir para o bolo, que certamente, né, é o ápice desse vídeo, vocês vão estar vendo aí como é que é o processo para você estar extraindo a massa puba. A gente mostrou um método bem caseiro, utilizando ferramentas bem caseiras, peneiras, enfim, coisa simples, tá bom? Então é isso. Primeiro você vai ver aí como é que faz a extração da massa, depois você volta e vem fazer esse bolo com a gente. Vamos nessa. Quer falar alguma coisa? Não. Bom, Natália já está aqui fazendo, finalmente aparecendo agora. O que você vai precisar, gente, é coisa simples. Uma peneira, voal, uma bacia, ou seja, tudo bem caseiro, né? Não tem dificuldade. Vamos lá, vamos para a massa. A mandioca, aqui no Sudeste o pessoal fala mandioca, no Nordeste o pessoal chama de aipim, o que cozinha, o que come. Mandioca, o que faz farinha. Mas pense que isso daqui é mandioca de comer, tá? Deixamos de molho na água, ó a marca aqui, ó, ela tem que ficar completamente coberta e fermenta, né? O cheiro é um cheiro forte, mas não se preocupe, aparece mosquitinho ou outro, não tem problema nenhum, né? Um processo de fermentação sem presença de oxigênio. O oxigênio está na água, mas ele vai sendo utilizado pelo próprio processo de fermentação, então ele vai ficando escasso, então vai ficando fedida e é super natural. Eu já amassei uma aqui e ela tem que ficar, ó, nessa textura, tá bom? Quando você vai peneirando, que é o caso que a Natália vai fazendo, passa tudo na peneira, ó, com a massa, tá? Ela fica molinha e isso vai ficando aqui e aqui numa próxima etapa a gente vai lavar isso daqui algumas vezes e vocês vão ver. O que sobra, basicamente, é aquela fibra central, é a nervura central da raiz, a única coisa que vai embora. De resto, passa tudo na peneira, às vezes fica um pedacinho ou outro, um pedaço maior e não tem problema, aí você descarta, tá bom? Então é basicamente isso, a gente vai fazer, vamos amassar tudo, vou pegar uma outra peneira ali que a gente esqueceu para poder fazer junto. E em termos de tempo, foram 10 dias dessa vez para ela atingir essa textura, ó, molenga, tá? Dela ficar bem molinha. E você vê que tem umas que ainda estão mais ou menos rígidas, mas não tem problema nenhum. Agora no frio, no inverno ali, agosto, final de agosto, início de setembro ainda, antes da virada da primavera, foram quase 20 dias. Então é o tipo de coisa que você vai aprendendo, vai pegando o traquejo, mas não tem dificuldade, tá bom? Vamos nessa. Aproveitar que a gente está peneirando aqui para poder falar uma coisa com vocês que é muito importante. Uma das coisas que eu vi muita gente errar depois de ir para o campo, né, é pensar muito naquilo que vai ser plantado para se gerar renda. E aquilo que acaba sendo do consumo do dia a dia, aqueles alimentos que a gente precisa plantar, que a gente precisa beneficiar, ficando um pouco de lado. É claro, você vai ter muitos contextos. Sempre tem pessoas, né, que vão ter, como diz um amigo Gelásio, que você vai ter uma gordurinha a mais para queimar, e aí você tem um caixa, você consegue segurar a onda e tal. Mas às vezes não, às vezes você está com o seu caixa mais limitado, está construindo casa, está cercando terreno, enfim. Então, quanto mais você consegue reduzir despesas, nesse caso a alimentação, mais interessante. E aí, galera, você vai se dando conta que no início existe uma preocupação, que é natural, uma atenção, uma energia voltada muito para aquilo que você vai plantar. Vou levantar aqui só para dar mais um pouco de pressão nessa massa. Mas depois você vai vendo que também você precisa pensar o que você vai fazer com aquilo que você vai plantar. Entende? E beneficiar para o próprio consumo é uma coisa que é muito importante. Então, desde que a Natália a gente se conheceu e a gente está junto, um dos pontos chaves é isso, plantar aquilo que a gente consome, plantar a nossa alimentação, beneficiar a nossa alimentação. Isso é uma coisa fundamental e sem ficar falando
colocando medo, crise alimentar, etc, etc, porque a gente já está vivenciando essas crises. Na verdade, o que a gente está vendo agora é consequência de atitudes de 50 anos atrás, né? E tempos um pouco mais passados. Então a gente está lidando, na verdade, com as consequências de ações feitas lá atrás. Então a gente precisa agir baseado no agora. Essa urgência é a urgência de muito tempo. E no caso da mandioca, né, eu não sei, às vezes o seu lugar, eu sei que aqui no Sudeste, por exemplo, a galera não tem tanto essa cultura assim, mas é um alimento muito interessante, porque você consegue fazer bolo, você consegue fazer cuscuz. No Nordeste isso é bem mais comum, é mais difundido, é cultural, né? Tá ali enraizado nos costumes das pessoas. E a gente vem fazendo, né? Eu, um pouco mais com essa vivência, né? Fui crescer ali em Salvador e tive a oportunidade de estar em alguns interiores na Bahia. Você vê essa cultura bem forte. No oeste da Bahia isso não é tanto forte assim, porque o pessoal já tem um costume. Isso eu estou falando assim, do, centro, do oeste, um pouco mais já sentido o centro do país, né? E o pessoal é mais de origem mineira, de origem paulista. E não tem esse costume de fazer os preparos com a mandioca, usar o leite de coco. É tudo mais parecido como é aqui, né, no Sudeste. Tanto que a variedade de mandioca que a gente tinha aqui, a princípio não era uma mandioca muito gostosa, né? E aí a gente agora está plantando outras variedades, variedades mais maçudas, menos fibrosas. E o que a gente está fazendo com essas que são mais fibrosas é isso, faz a polpa, porque aí a gente consegue secar, você consegue fazer bolo, você consegue fazer, como eu disse para vocês, um beiju. Esses alimentos do dia a dia, tá? E é uma alternativa muito boa para o pão, né? Eu não acho que o trigo é um vilão, mas do jeito que ele vem sendo cultivado, a transgenia e que elevou muito os teores, né, da proteína, que é o glúten, porque se você pega o trigo nativo, ele é um alimento fantástico. Então a gente precisa. Então eu estou falando isso para vocês porque para você já ter isso em mente, tá? Isso vai fazer parte da sua rotina, isso vai fazer parte do seu dia a dia, do seu planejamento, que é você começar a colocar a mão naquele alimento que você vai comer, você e a sua família. Então isso é uma coisa muito importante. Beleza? Ó, a bacia onde já está. Consegue perceber a diferença de coloração? Ali a massa está toda aqui, ó. Ó como muda o branco. Minha mão tá limpa, viu, gente? E aí depois a gente vai lavar isso daqui algumas vezes, é porque vocês não podem sentir o cheiro, tem um cheiro, não é um mau cheiro, né? É um cheiro fermentado. E aí você lava e tira esse cheiro um pouco mais concentrado, e aí vocês vão ver, porque no final isso aqui vai virar bolo, e a gente vai mostrar. Ó quem vai fazer aí, ó. Vocês estão vendo aí Natália de preto assim, a gente não combinou não, viu? Foi por acaso. E um outro comentário interessante é exatamente a questão de tecnologia, galera. A gente precisa desenvolver tecnologias. A gente está mostrando isso daqui para vocês de modo bem simples, bem caseiro. É porque eu não sei, às vezes você é aquela pessoa mais que tem mais preciosismo, mais perfeccionismo e acha que precisa construir um castelo para a partir daí começar a fazer as coisas. Não vem com essa, tá? As coisas podem começar simples, mas o que eu quero, onde eu quero chegar é que a gente já vem conversando e precisa você montar sua estruturazinha de beneficiamento, ter uma maquininha para poder triturar, para poder ralar isso daqui, para poder prensar. Quando a gente está falando de ter um pouco mais de escala, não vai dar para fazer tudo na mão, né? Principalmente são pessoas de mais idade. Eu trabalhei e desenvolvi trabalhos com pessoas já maduras, ali, seus 50 para cima, e as coisas são diferentes, né? Então a gente precisa assim ter tecnologias, e já existem na verdade. Você vai nas zonas rurais, você conhece cada cara assim, muito safo. Parece que a vida pegou assim, ó, bota um cientista desse em cada zona rural desse. Conheci alguns e a gente precisa pensar também, tá? Mas é aquilo, é coisas que vai acontecendo aos poucos, você vai se organizando, você vai se planejando, vai entendendo os seus gostos, suas aptidões e vai desenvolvendo tecnologia, ferramenta, estrutura para se adequar àquilo que você tem interesse em fazer, você e sua família gostam, aquilo que vai estar no dia a dia de vocês. Tá certo? E você, por exemplo, que não tem urgência, né, em estar produzindo, em estar comercializando, em estar gerando renda, você está em enorme vantagem nesse sentido, porque você já pode ir plantando, você já pode ir desenvolvendo seus sistemas
e já produzindo seu próprio alimento para você e para sua família. Então, existiram alguns comentários, por exemplo, nas últimas sessões, e o pessoal falando exatamente isso, né? Estou fazendo essa transição, estou construindo a minha casa, e o que é que eu posso estar fazendo? Começa a produzir seu alimento, sabe? Se você não tem essa pressa, se você não tem essa urgência, isso é uma vantagem. Então, aproveita isso, né? Planta seu feijão, planta seu milho, principalmente essas coisas que podem ser armazenadas, principalmente essas coisas que não são tão perecíveis e que já é muito bom você ter, certo? Porque se a gente pensa numa forma de driblar essas crises, uma delas certamente é você ter várias pessoas em áreas não tão grandes produzindo alimentos em diversidade e em quantidade, que isso com certeza reduz essa pressão, né, das grandes indústrias e do mercado alimentício da forma que ele está configurado. Vamos lá que daqui a pouco a gente já vai para outra etapa, né? Galera, aqui já é a última etapa. Aquilo que a gente peneirou, a gente agora vai passar no voal e vai lavar com água para sair só aquela macia que vocês vão ver ali nessa bacia branca, a quantidade. Então é basicamente isso. Aqui, né, se a gente for falar com estrutura mais elaborada, mas o legal de mostrar desse jeito assim, bem simplesinho, é bom que a gente vai vendo, acompanhando a evolução. Vocês vão acompanhando a evolução do nosso processo aqui. Mas também você vai vendo que dá sim para ir começando, dá sim para ir fazendo. Normalmente você pode, se você fosse pesquisar em outros vídeos, você ia ver o pessoal fazendo com um pano de prato, costurado, né? O pessoal costura o pano de prato, um pano de prato bem vedadinho, né? Um tecido bem vedadinho para não vazar tanto. E aí vai lavando pouco a pouco com esse fluxo de água. E depois, que é o que a gente faz na mão, o pessoal faz numa prensa, né? Que também não é difícil de fazer, não é difícil de elaborar. E aí depois pronto, ela sai bem sequinha. E aí tem que você vai vendo, ó, isso aí que a Natália fez, aí você ir pegando o cheiro. E é aquilo, a primeira vez que você vai fazer, você vai ficar meio inseguro, insegura, mas é normal, vai pegando um jeitinho. E também não é todo mundo que gosta, tá? É muito comum a galera chamar de carimã, bolo de carimã, cuscuz de carimã. Tem gente que fala bolo de puba, cuscuz de puba, massa puba. Mas é o mesmo... Ó, amor, tá saindo aqui. Mas é o mesmo... É a mesma matéria-prima, é o mesmo processo. Lava bem para tirar, né, o excesso da água fermentada, da massa fermentada. Só para vocês verem, ó, já é o final. Fica uma massa parecendo um mingau, né? Um mingau grossinho. E é isso. Vamos jogar agora um pouco de água para fazer mais essa peneirada e vocês vão vendo. Aí, ó, galera, a última lavada. A Natália falou uma coisa agora que é realmente interessante. Ó. Depois que você lava, os mosquitinhos que ficam quando ela tá meio fermentada, não ficam aqui. Mexe nela assim, amor, pra galera ver como é que esfarela. E aí você vê, ó, depois, ó, como ela fica bem soltinha. Daí já dá para fazer o bolo, daí já dá para fazer o cuscuz. Tem gente que seca, né? Coloca ela seca no sol. A gente vai fazer esse teste também para mostrar para vocês. E aí consegue armazenar por um tempão. A gente não vai fazer isso agora, mas é isso. Não vai faltar oportunidade. Para fazer o bolo de puba, a gente já deixou tudo aqui separadinho. Como o Patrick falou, os ingredientes certinhos com as quantidades vão estar na descrição do vídeo. Agora a gente vai quebrar os ovos e misturar eles com o açúcar. Aqui, na realidade, a gente está usando rapadura. Para a receita saiu até o sol, que fazia um tempo que não saía. Então, convidado especial de honra. Então, aqui com os ovos, aí a gente vai colocar a rapadura e vai bater.
Aí agora a gente vai colocar a manteiga, que já foi derretida. E pode ser também, né? Óleo de coco. Tem a opção de fazer o bolo vegano. Aqui a gente está fazendo o tradicional, mas dá para fazer com óleo de coco e sem ovo também. E o leite de coco. A gente vai bater mais um pouquinho. E o bolo de mandioca, também como o bolo de batata doce, ele fica mais soladinho, né? Ele não vai fermento, então ele não cresce. Então ele fica aquele bolo mais soladinho, mas que é uma delícia. Muito gostoso. Muito bom. Agora a gente vai colocar a nossa puba. A mão tá limpinha, tá, gente? Eu vou batendo e vou colocando. Tem gente que coloca, né? Mas a Isabel não coloca. Então, se a Isabel não coloca, a gente não vai colocar. Então não vai fermento. Não vai fermento. Porque ele fica soladinho assim, fica tão gostoso. Essa receita aqui é a segunda vez que a gente faz. Então, da primeira vez ficou uma delícia e ficou nessa consistência assim, bem maçudinho. Porque essa é a característica, né, do bolo da puba. Fica assim, maçudinho. Então, tem que ficar assim. Acabei de colocar o forno para pré-aquecer a 200 graus e ele vai ficar lá dentro por uns 45 a 50 minutos. Pronto, pode pôr na forminha. Manda brasa. Nossa, não, será que não vai ser muita coisa para pouca forma? Qualquer coisa a gente vê e bota em outro. Tá bonito. Meu Deus. Se a gente colocar na outra vai ficar muito... Não, você põe aí e depois a gente bota na outra. Não, eu tô falando da outra prateada. Ela é muito grande, né? Eu vai acho que ficar... já vai ficar muito fino Tá bom. pra ele. Então, bora. Aí aqui a gente untou a forma com o restinho da manteiga e com farinha mesmo. Caramba. Não, vai ficar bom. Vou pôr tudo, tá? Na conta, né? E é só levar em consideração que como o bolo não cresce, não precisa de uma forma muito grande. Forno? Forno. E aí? E o bolo? Agora vê como Bora é ver? que ficou. Caramba. Isso é rapadura, né? Tá bonito, hein? Gostou? Gostei. Vamos cortar, né? Agora o teste final. Ó. Isabel, se você ver esse vídeo... Muito obrigado, Isabel. Muito obrigada, Isabel. Caramba, olha isso, galera. Então, como eu falei, ele fica assim, ó, soladinho. Não vai fermento, então ele não cresce. Aí fica essa solinha aqui, mas é imperdível. Eu sou suspeito. É um dos meus bolos preferidos, mas eu vou comer aqui. Caramba, ficou muito bom. Então agora é minha vez de provar, né? Muito bom. Espero que vocês façam, que vocês gostem da receita e se vocês gostarem, comentem. E é isso. Se inscrevam, comentem, deem like. E obrigada pela atenção.